Olá, meu nome é Marcos Reis Pinheiro, eu sou professor de filosofia antiga da UF e esse é mais um episódio da série de vídeos sobre a mística e suas histórias. Nesse episódio, eu achei bom a gente ter uma visão geral sobre Plotino e sobre o neoplatonismo, especialmente uma apresentação geral sobre as chamadas três hipóstases em Plotino, porque eu vou precisar disso quando a gente chegar em outros autores, em outros temas, né, da história da tradição mística, né? Isso acho que vai ser muito importante as pessoas que me acompanham aqui terem uma noção geral da filosofia de Plotino para poder se aprofundar em determinadas sutilezas de algumas partes, né? A gente vai querer trabalhar. Plotino é um autor que me é muito importante e é muito importante para a tradição da mística em geral, né? Ele vai ser um autor fundamental para o que se chama de neoplatonismo, e autores como Agostinho e Pseudo-Dionísio Areopagita são muito influenciados por Plotino, né? E por textos vinculados aí aos platônicos, né? Porque eles mesmos não se chamavam de neoplatônicos, né? Mas esse é uma designação da tradição de comentadores, né? E hoje já está bem conceituado assim, né? O movimento do neoplatonismo tem como Plotino o primeiro autor e o autor principal. Talvez seja o último autor de língua grega a fazer um grande sistema metafísico, né? Com toda a sua sutileza de complexidade, né? Nos mais diferentes âmbitos, né? Da filosofia. Mas vamos lá. Então, e o Plotino e o neoplatonismo? Como é que a gente poderia apresentar de uma forma imediata, né, e primeira, né, a diferença de Platão para esse neoplatonismo, para um platonismo, para o neoplatonismo? Eu, assim, acredito que a maioria de vocês, ou todos vocês já sabem que Platão vai distinguir o mundo em duas grandes realidades, né? O mundo das ideias e o mundo sensível como cópia desse mundo das ideias, né? Esse mundo das ideias onde haveria substâncias, realidades perfeitas, né, que você acessa elas pelo intelecto, né, você apreende elas intelectualmente e elas são perfeitamente o que elas são. Cada uma delas, cada uma das realidades inteligíveis, chamadas ideias ou formas, né, são realidades que são os paradigmas, são perfeitamente o que elas são e são as essências das realidades em que no mundo sensível a gente encontra cópias, né? Então, assim como eu estou sentado agora numa cadeira, existe no mundo das ideias uma cadeira perfeita, né? Então, o velho bom Platão, aquele Platão que a gente encontra nos manuais, no livro de apresentação, né? Qual é a grande diferença do neoplatonismo, né? Em primeiro lugar, é não mais ver o mundo dividido em duas substâncias, em dois tipos de realidades, mas ver o mundo dividido em três, né? Então eu sempre brinco assim com as pessoas, se já há uma crítica muito grande ao neoplatonismo, ao platonismo, por ele ter defenestrado, né, a verdade do nosso mundo e colocado a verdade num outro mundo, né, o Plotino ainda vai perceber que o mundo das ideias, o mundo noético, né, inteligível, né, ele é ainda muito múltiplo, ele não pode ser o primeiro princípio radicalmente uno e radicalmente simples de toda a realidade. Então a gente tem essa estrutura básica, né? São três realidades fundamentais. Uma primeira, o uno ou o bem. Depois uma segunda, o inteligível, né? O intelecto, o nous, né? Aonde existiria o mundo das formas, né? E por fim o mundo sensível,
né? E que Plotino há uma certa diferença, porque para Plotino, então, vão ser três hipóstases. Ele nomeia isso como, ele nomeia as realidades fundamentais, né, da totalidade como três hipóstase. A palavra hipóstase, né, é, uno, inteligível, intelecto, e alma, acima de tudo alma. E dentro da alma vai ter o mundo sensível, né? A gente vai explicar isso melhor, mas não se trata de dizer que o mundo sensível é simplesmente constituído de matéria, né? Mas vamos falar das três hipóstases. As três hipóstases em Plotino são três substâncias fundamentais. A palavra hipostasis, né, hipóstasis, né, tem esse étimo hipos, né, que é aquilo que fica por debaixo, e a gente pode traduzir isso por sub, né, o que fica por debaixo, e stasis é uma posição, né? Etimologicamente, você poderia usar a palavra subposição, né? Que vai dar a palavra suposição, você colocar alguma coisa por baixo, né? E que essa coisa por baixo vai ser estruturante daquilo que você vai vir a construir, né? Então, o mundo das três hipóstases, essa proposta das três hipóstases constituindo a totalidade, né, é uma proposta típica do neoplatonismo, típica de Plotino, e vai ser muito influente na história do Ocidente, né? Então, não se trata mais de uma metafísica tradicional que simplesmente vê duas grandes realidades, mas trata-se agora de ver três realidades. E por que isso? O Plotino tem como base da necessidade do uno além do mundo das ideias, né? Seria uma realidade que é anterior, que é mais primordial, né? Que é mais fundamental do que o mundo das ideias, o mundo inteligível. E aqui a gente está falando dessas três hipóstases hierarquicamente construídas, né? Você tem, em primeiro lugar, a hipótese do uno ou do bem, né? Já vou explicar esses dois termos. Depois você tem a hipóstase do intelecto, e depois você tem a hipóstase da alma. Uma hipóstase gera a outra, formando assim uma corrente aqui que eu vou explicar melhor. Então vamos primeiro falar do uno bem, né? Plotino usa esses dois nomes que, a rigor, ele retirando esses dois nomes de dois diálogos de Platão, né? No diálogo Parmênides de Platão, em que o personagem Parmênides de Platão desenvolve a sua noção de uno, e num primeiro desenvolvimento, vão ser diversos desenvolvimentos nesse diálogo de Platão, né? O Parmênides ele chega numa definição tão molecular e tão singular da noção de uno, que esse uno vai ter que ser tão radicalmente uno, tão simples, tão absolutamente simples e uno, que ele não vai poder ter nenhum predicado sobre ele, né? Quem assistiu o outro vídeo sobre a iniciação secreta, né, dos rituais de Eleusis, né, em que a gente fala da teologia negativa, sabe ali que a teologia negativa é um procedimento de se descrever uma realidade retirando todos os seus atributos. Retirando todos os seus atributos. Por que retirando todos os seus atributos? E isso vai valer exatamente para esse uno de Plotino, né? O lugar clássico para se falar desse uno de Plotino é a Enéada, o tratado 6.9, né? 6.9 de Plotino, o nono tratado que ele escreveu em ordem cronológica, né? Esse tratado fala do uno de modo bastante apofático, né? Negativo. Por que isso? Porque esse uno ele tem que ser tão simplesmente uno, ele tem que ser tão simples que qualquer outro atributo para ele vai dar algum tipo de multiplicidade para ele, né? Se você fala o uno é isso, né? Você vai ter o uno e esse isso que ele é,
né? E nesse sentido, ele não vai poder ter nenhum atributo para ele. A rigor, nem o próprio atributo uno seria realmente qualificado a ele, porque também haveria ele, que é isso que ele é, né? E o uno, que é um atributo a ele. Então a gente está falando de uma realidade aqui radicalmente simples, tão radicalmente simples que ela não pode ser apreendida intelectualmente, nem numa imediatez, né, do intelecto, nem muito menos numa forma discursiva, porque ele ser configurado por um conceito, né, ou ele ser descrito durativamente, você retiraria dele a sua característica mais singular, que é ele ser completamente singular, né, dele ser totalmente simples. Bom, o uno e o bem, o uno ele é radicalmente simples, mas ele é também o bem, né? E que bem é esse que ele é? Também, novamente, de outro diálogo de Platão, a gente tem esse outro diálogo de Platão que é a República, em que lá no livro 6 da República, Platão vai descrever o que é o bem, né? Fazendo uma analogia, né, do mundo inteligível com o bem, fazendo uma analogia desses dois elementos aí, o mundo inteligível e a ideia de bem, ou o bem, né, em contraposição ao mundo sensível e o sol. Né? Lá nesse momento, Platão, né, apresenta o bem como uma coisa tão radicalmente transcendente em relação ao mundo das ideias que ele estaria além da substância, além do próprio ser, né? Porque o bem ele tem que dar diretriz para todas as outras as ideias, porque todas as outras as ideias são boas. Então todas as ideias elas dependem da ideia de bem. Ela seria tão radicalmente importante que ela nem poderia dizer dela que ela seria uma realidade para comum como as outras ideias. Ela seria uma realidade para além das ideias, né? Então, é além das essências. Essa expressão em grego é epekeina tes ousias. Epekeina tes ousias, isso está lá no livro 6 da República. Então, esse uno bem, ele seria tão radicalmente uno que você não poderia falar dele, você não poderia pensar sobre ele, você não poderia dar nenhuma característica para ele, nenhum atributo a ele, e ele seria radicalmente bem, né? Tão bem que estaria além de todas as outras essências e doaria ser para todas as outras essências. E essa é, então, uma característica fundamental desse uno bem. Esse uno bem, ele é totalmente perfeito e ele vive perfeitamente, né, na sua realidade, que é uma realidade além da substância, além do ser. Ele não é um ser como os outros seres, né? Ele, ontologicamente, ele é antes do ser. Então não se pode nem falar exatamente de uma ontologia, né, do uno bem, né? Mas ele é tão radicalmente simples e ele é tão radicalmente perfeito que ele está sempre grávido e gerando para além de si. Ele transborda. Nesse transbordamento, ele gera a segunda hipóstase. Então, você tem a primeira hipóstase, esse uno bem, perfeito, impronunciável, impensável, né? E que gera para além de si. Ele gera para além de si, então, uma estrutura inteligível e gera, então, num primeiro momento, uma massa disforme, mas essa massa ela se volta para o uno, né? E contempla o uno, e ao contemplar o uno, as ideias aparecem. Então você vai ter lá a ideia de justiça, a ideia de sabedoria, a ideia de número, né? A ideia de triângulo, né? Todas as ideias, a ideia de movimento, a ideia de repouso, né? E todas as grandes ideias estariam no mundo, nessa realidade inteligível. Aqui, Plotino vai localizar tanto o que Aristóteles chama
de motor imóvel, que para Plotino não poderia ser imóvel, porque ele é pensamento de pensamento, né? Porque Aristóteles define, né, o primeiro motor imóvel de pensamento, e Plotino tem uma crítica a isso, porque se é um pensamento de pensamento, não pode ser o primeiro, nem pode ser imóvel, já tem algum tipo de movimento e de multiplicidade aí, e Plotino vai identificar, então, na hipóstase, né, do nous, né, que é assim que se chama o intelecto, né, e que é também ao mesmo tempo inteligível, essa capacidade de ser ao mesmo tempo objeto, né, e sujeito da contemplação e objeto contemplado, né? O intelecto, ele consegue olhar para si mesmo e ver a si mesmo o que ele mesmo é, né? E ele intui no sentido técnico do termo, né? Ele tem uma apreensão imediata do seu próprio... Cada uma das ideias contempla a si mesma, além de contemplar o próprio uno, né? Além de contemplar o próprio uno, que é a hipóstase anterior, né? Cada uma das ideias está contemplando o uno e contemplando a si mesmo. Então, olha a estrutura que a gente já tem. A gente tem o uno, a primeira hipóstase, que de tão perfeito que ele gera para além de si. Então você tem um transbordamento gerando então uma segunda hipóstase, um segundo substrato, né, se vocês quiserem, é um termo bom para pensar hipóstase, né, em que aqui você teria todas as ideias que se contemplam a si mesmas, contemplando também o uno. Né? Então você tem um uno perfeito que transborda para além de si, formando as ideias que se voltam para o uno. Né? Esse movimento de se voltar, esse movimento de transbordar, e aquilo que transbordou se volta para a origem, esse é um traço fundamental da tradição neoplatônica, especialmente de Plotino. Né? A gente está vendo aqui esse processo de processão, né, ou emanação e conversão e retorno para o princípio que gerou essa processão. Então, do uno transborda o intelecto e o intelecto se volta, né, com um movimento de conversão ao uno. Então, esse movimento de processão e conversão vai ser fundamental na ontologia, na metafísica neoplatônica. Né? As realidades se operam dessa maneira. Elas procedem para além de si, elas emanam para além de si determinadas realidades, sem perder nada de si, porque o uno ele não perde nada de si quando ele emana para além de si. E também há um retorno, né, um processo de conversão daquilo que foi emanado, daquilo que foi procedido, se a gente puder usar esse linguajar, de retorno para o uno. E, por sua vez, o intelecto. E o intelecto, por sua vez, que está contemplando a si mesmo, cada uma das ideias contempla a si mesmo e contempla todas as outras, formando uma grande rede de contemplação, né? Aqui no mundo inteligível. O que ele faz? Qual é o ato dele fundamental? O ato dele fundamental, então, é esse ato duplo de contemplar o uno e contemplar a si mesmo, mas ele também alcança um nível de perfeição e ele gera para além de si. Gerando para além de si, ele transborda e também vai fundamentar, vai gerar uma nova hipóstase, uma terceira hipóstase, que agora é a hipóstase da alma. Né, da alma, da psique. Essa hipóstase da alma é uma hipóstase muito mais múltipla, e aqui, assim, a gente vai ter já a temporalidade e um discurso temporal em que uma coisa é dita depois da outra. Porque no nível intelectual, no nível do intelecto, todas as coisas são imediatas. Elas são o que são imediatamente. Né? E elas contemplam a si mesmas imediatamente, sem uma mediação temporal.
Diferente do nível da alma, do nível da psique, em que há aí sim agora uma mediação temporal. A alma também, ao ser transbordada, né, ao ser gerada a partir de um transbordamento do intelecto, de uma processão, de uma emanação do intelecto, ela também se converte, né? Se volta para o intelecto e contempla o intelecto. E é gerado dentro dela imitações desse intelecto, né? Então, no intelecto lá você tem a ideia de beleza, a ideia de justiça, a ideia de sabedoria, né? Todas essas ideias são contempladas agora pela alma, né? Porque a gente chama de alma hipóstase. E a alma hipóstase, contemplando isso, cria dentro de si uma cópia disso que ela contemplou, né? Então, criando uma cópia disso que ela contemplou, ela estrutura agora determinadas realidades dentro de si, né? São as cópias do mundo inteligível que estão sendo processadas dentro de si. A palavra logos, ela pode ser traduzida por expressão também. Então, o intelecto, a psique, ela ao contemplar o mundo noético, o mundo inteligível, ela gera uma cópia dentro de si mesma, né? Uma expressão desse mundo inteligível agora dentro da alma. A alma, em Plotino, ela é chamada de anfibios, né? Tendo dois tipos, uma vida dupla, né? Qual é a vida dupla? Parte da alma contempla o mundo inteligível e está nessa contemplação realizando-se plenamente. Mas outra parte da alma começa a se voltar para essas cópias que ela gerou dentro dela mesma e acaba tendo algum tipo de queda, né? Algum tipo de queda. É super complexo também a noção de queda em Plotino, e por essa queda ela vai forjar, no final das contas, sem querer, não de propósito, mas vai acabar fazendo com que exista o nível material da realidade. Esse nível material da realidade não é aonde as cópias, né, processadas do mundo inteligível vão ser incrustadas, né? Então, quando você vê um ato justo aqui na Terra, quando você vê um triângulo desenhado aqui na Terra, né? Esse triângulo desenhado é uma cópia do triângulo do mundo inteligível, assim como um ato justo aqui na Terra é uma cópia da essência de justiça do mundo inteligível, né? Então, o estatuto ontológico da matéria em Plotino é super complexa, é super especial e difícil de definir, né? Porque, na verdade, Plotino vai dizer que a matéria não é uma substância, não tem realidade, não tem ser, é algum tipo de não ser. A matéria, ela é algum tipo de substrato que não existe que permite essas cópias serem forjadas. E aí, então, a gente cria o mundo sensível, né? Nesse mundo sensível, ele vai ser primeiro, vai ter e aí sim a gente vai ter as almas individuais, mas você vai ter uma alma primeira, né? Que é a alma do cosmos, a alma do mundo, chamada alma do mundo. Essa alma do cosmos é, digamos, a irmã mais velha de todas as outras almas que existem dentro do cosmos. É ela que vai organizar a estrutura geral do universo, né? O movimento dos planetas, né? Assim como a estrutura geral de toda a matéria que existe dentro do universo, né? Então você tem a alma do mundo como uma alma especial, né? Mas é uma alma individual, como várias outras almas vão existir. As almas dos planetas e dos astros, as almas dos seres humanos e dos animais, que são almas individuais decaídas, né? E já incrustadas numa matéria. Que essa matéria, como eu disse, não existe tão perfeitamente, não existe substancialmente, como, por exemplo, existem as ideias no mundo das ideias.
Então, qual foi a minha tentativa aqui de falar para vocês? Você tem três hipóteses: a hipótese do uno bem, né? Impronunciável, ininteligível, que está além do mundo das ideias, mas é contemplado pelo mundo das ideias, por todas essas ideias, aonde estão a vida verdadeira, né? No mundo das ideias está a vida verdadeira, porque cada uma dessas ideias é viva também, né? E está contemplando no seu ato esse uno e está contemplando a si mesmo. Esse mundo das ideias, a hipóstase do nous, também transborda para além de si e gera o mundo e gera a hipóstase da alma, que é no mínimo dupla, mas a gente pode falar ainda de três tipos de alma. A alma hipóstase, que fica contemplando o mundo das ideias, a alma que cuida da materialidade, que a gente pode chamar de physis. A physis é essa alma inferior que cuida da matéria e de todo o mundo material. E aí você tem as almas individuais. Então você tem a primeira alma, que é a alma hipóstase, que está contemplando as ideias. Depois você tem a alma inferior, que é a physis, que é a alma que cuida do mundo sensível e cuida das cópias do mundo sensível, né? Ou melhor, cuida das cópias que existem no mundo sensível, que são cópias do mundo inteligível, né? E por fim você tem as almas individuais. Acima de tudo, a alma do mundo, que é que o mundo inteiro é um grande ser vivo. Você tem as almas dos astros e dos planetas e da Terra, que são seres vivos também. E aí você tem as almas de todos os seres individuais. Então você vê a alma dos seres humanos e a alma dos animais. E você vê que tem a mesma estrutura que aconteceu para a formação da hipóstase do intelecto, ocorre também na hipóstase da alma, porque você tem um transbordamento do intelecto que vai gerar a hipóstase da alma, e depois você tem um retorno da alma em direção à hipóstase do intelecto. Então você tem uma processão da hipóstase da alma e uma conversão dessa hipóstase em direção à hipóstase do intelecto. Bom, foi uma tentativa de fazer uma primeira apresentação geral das três hipóstases em Plotino, e como eu disse, isso vai ser muito importante para os outros trabalhos que a gente vai fazer aqui. Obrigado.